Nós estamos na 12ª semana do tempo comum e nessa semana, quarta-feira, nós celebramos a solenidade de São João Batista. A primeira leitura que nós ouvimos hoje é tirada do livro dos Reis e ao longo dessa semana, também na última semana, nós estamos ouvindo e acompanhando a história do povo de Israel. Quem é o povo de Israel? É o povo que Deus escolheu para ser portador da sua boa nova, da sua palavra. Deus escolheu um povo, escolheu uma nação, escolheu uma gente para que eles fossem o canal da sua graça no mundo. Porém, por conta do pecado, esse povo, essa nação, muitas vezes falhou, quebrou a aliança, que é o termo que nós usamos na Sagrada Escritura, quebrou a aliança. Gosto muito do salmo que diz que o Senhor pune conforme as culpas, mas Ele nunca retira a sua graça, porque o Senhor nunca se esquece da sua aliança. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz é para corrigir a nossa postura, para que a gente volte à comunhão, volte à aliança, volte à comunhão plena com Ele. Tudo aquilo que Deus faz dentro de uma lógica de graça e não de vingança, que seria a lógica humana, né? Às vezes a gente quer corrigir as pessoas, mas nem sempre a nossa intenção é de encaminhar. Às vezes a nossa intenção é de descontar um desagrado no outro. Então a gente precisa ver se a nossa intenção de corrigir realmente é a intenção de ensinar, de encaminhar, é uma intenção humilde como a de Deus, ou se é uma intenção envaidecida, que só pretende às vezes humilhar, colocar à prova, por aí vai. E o povo de Deus foi muito provado justamente porque eles, em determinados momentos, se afastavam da vontade de Deus. E isso aconteceu, inclusive, aqui nessa passagem, do segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos de 8 a 17, que nós ouvimos hoje. Os reis de Israel, o melhor de todos foi o rei Davi. Se a gente olhar a história do rei Davi, nós vamos ver que não é 100%, né? Inclusive, Davi comete muitos erros, pelos quais ele pede perdão a Deus. Inclusive nos Salmos, muito bonitos, né? E os Salmos do rei Davi são muito lindos, e a gente pode refletir sobre a vida dele também, e sobre a nossa. A gente pegar o Salmo 50, né? Miserere, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, da imensidão de vosso amor, purificai e lavai todo inteiro do pecado, por aí vai, né? Então, Davi foi um rei excelente, mas não foi perfeito. Depois veio seu filho, Salomão, que foi um grande rei, tinha uma grande sabedoria, mas no fim do seu reinado, Salomão também se perdeu um pouco ali, né? E depois de Salomão, vem uma sucessão de reis e todos dão errado. Todos. O único rei que vem e que realmente é perfeito é aquele que é o crucificado, sobre o qual na cruz está escrito, né? Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus é de fato o único rei que é perfeito. Então todos esses reis, Joaquim, Sedecias e tantos outros que passaram, foram completamente um desastre. Por quê? Não sei se vocês prestaram atenção no Evangelho, Jesus fala sobre a casa construída sobre a rocha, né? Então, quando a gente não coloca a nossa confiança em Deus plenamente, nós plantamos uma semente do mal, e não dá para colher uma coisa boa plantando uma coisa ruim. Não tem como, né? A gente
tirar leite de pedra. Então é isso. Aquilo que Jesus fala no Evangelho de hoje, né? Se você constrói sua casa sobre a rocha, pode vir qualquer coisa e nada vai te abalar. Mas se você constrói sua casa sobre a areia, a rocha firme é a palavra de Deus. A rocha firme é a vontade de Deus, manifestada na palavra, no Evangelho, na Sagrada Escritura, no magistério da igreja. Essa é a rocha firme. E a areia? A areia são os nossos achismos, são as coisas que a gente acha e que às vezes a gente faz por repetição, porque viu em algum lugar, porque aprendeu errado e continua repetindo. São as nossas manias. A areia é o egoísmo que muitas vezes a gente vive e se deixa levar, escolhe através do nosso próprio ponto de vista. Essa é a areia, né? Por quê? Porque a gente afunda. Não dá para construir nada sólido. Quando você tem um pensamento, uma ideia, e aquilo é seu, somente seu, e não tem nada de Deus ali, não dá para construir nada. Não se constrói nada. A gente só constrói alguma coisa quando de fato existe solidez, existe uma base, e essa base vem da vontade de Deus, que se manifesta aqui na palavra de Deus. Eu falei de São João Batista porque ele é muito importante também para a gente entender o contexto da liturgia de hoje. Quando Nossa Senhora visitou Isabel e ela estava grávida de João, diz o capítulo 1, né, do Evangelho de São Lucas, diz que a criança pulou de alegria no ventre de Isabel. Essa criança era João Batista. João reconhece a presença do seu Deus através de uma barreira física que era o corpo da sua mãe, o corpo de Maria. Ou seja, o amor de João por Jesus ultrapassa uma barreira física. Isso é muito bonito, porque João nos ensina a reconhecer Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias, que é exatamente o que Jesus está pedindo aqui, e é o que acontece também na primeira Reis, aliás, na segunda Reis, que nós estamos lendo hoje. O povo de Deus está desolado, a instituição, o reino foi dissolvido, o rei foi deposto, e as pessoas estão sendo levadas para o cativeiro. Imagine você entra no Brasil, um governo estrangeiro, tira o poder das mãos dos brasileiros, leva as pessoas importantes, os intelectuais, os que entendem, aqui eles dão o exemplo do serralheiro, né? Porque o serralheiro naquele tempo era algo de, ainda é, mas ainda era algo muito valioso, né? Tudo praticamente, em termos de imóveis, passava pelas mãos de um serralheiro, a construção de uma casa passava pelas mãos do serralheiro, né? Então, eles levam os profissionais importantes embora, os intelectuais, as pessoas que pensam, levam os sacerdotes e deixam as pessoas mais pobres para morrer ali, para que elas não tivessem nenhuma esperança. Então é uma destruição total. Diante disso, quem permanece firme? Não tem Estado, não tem igreja, não tem nada. Hoje a gente vê isso no mundo, na atualidade. Se a gente for olhar bem, o secularismo entrou de uma tal forma na nossa vida que existe uma grande inversão de valores. As pessoas já se confundem, não sabem mais o que é uma rocha firme, não sabem mais em quem se agarra. E muitas vezes é a palavra da igreja, é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. Muitas vezes não é sempre. E muitas vezes é, para muitos que estão lá fora, a única porta aberta e a única luz, o Evangelho. E vai continuar sendo para sempre assim. Diante de um mundo que está desconstruído,
Onde é que a gente se apoia? Essa é a pergunta da palavra de Deus no dia de hoje. Diante do exílio na Babilônia, quem é que ficou firme? Aqueles que confiavam em Deus de verdade, porque sabiam, mesmo que não exista rei, nem reino, nem nada, Deus continua nos amando. Nós somos o povo de Deus, essa é a nossa certeza. Ninguém tira isso da gente. Então, para quem está aqui hoje, é uma grande alegria escutar isso, né? Dependendo da situação da sua vida, se a sua vida está de cabeça para baixo, está de cabeça para cima, se está de lado, né? Ninguém tira o favor de Deus da sua vida, só você que pode fazer isso. Mesmo que a gente esteja, como São Paulo descreve várias vezes, da prisão, mesmo que a gente esteja em condições físicas, seja pela idade, debilitado pela idade, debilitado pela doença, mesmo que a gente esteja fisicamente ferido de morte, ninguém pode tirar a graça de Deus de nós. Ninguém, nada pode tirar. E aí cabe a nós, que somos batizados, como João Batista, reconhecer e apontar o Cordeiro. E o Cordeiro não vai aparecer sempre de maneira explícita. Deus se revela de maneira implícita nas pequenas coisas. Deus se revela no pequenino do dia a dia. A gente sabe disso, né? E muitas vezes a gente não sabe reconhecer. A gente fica procurando grandes manifestações de Deus. A gente fica procurando grandes coisas, como se Deus aparecesse somente. Não. Deus aparece na brisa suave. Deus fala no silêncio. Deus nos procura nas pequenas coisas. Deus aparece entre as panelas, dizia uma santa, né? Deus aparece no copo d'água que alguém serviu para você quando você estava com sede. Deus te aparece no olhar que alguém te dirigiu, de consolo, de respeito, de carinho, de afeto. A gente fica procurando Deus em grandes curas, em grandes milagres. Deus tem o poder para fazer tudo isso, mas se a gente não tiver olhos para ver as pequenas coisas, nós nunca vamos ver as grandes. João Batista viu com o seu coração, ele percebeu a presença de Deus. Não viu com seus olhos, ele estava dentro da barriga da mãe. João Batista não reconheceu Deus com o seu intelecto, porque ele era um bebê, uma criança, na barriga da mãe. João Batista reconheceu Deus pela sua sensibilidade, pela presença de Deus. A gente é sensível o suficiente para reconhecer os sinais que Deus realiza na nossa vida. Nós rezamos na oração da coleta. A Eucaristia é um sinal da presença de Deus, mas só percebe quem tem fé. A fé é uma forma de sensibilidade, é uma forma de perceber as coisas. Não existem só os sentidos, visão, tato, paladar, audição. Não. A fé também é um sentido, porque a fé nos dá sentido, nos mostra o caminho. Vamos pedir a Deus nesse dia a graça da gente ter um coração mais sensível. Estamos no coração de Jesus, no mês do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria. Como Nossa Senhora foi inteligente, perspicaz na percepção dela das coisas, sem entender intelectualmente. Às vezes a gente quer entender as coisas, não dá para entender tudo, mas dá para aceitar tudo o que vem de Deus. Isso dá. Aceitar o que vem de Deus, reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas. É isso que nós precisamos fazer mais e agradecer mais também por aquilo que Deus já realiza na nossa vida. Se a gente fosse elencar tudo o que Deus já fez e faz na nossa vida, a gente ficaria com vergonha, porque a gente agradece muito pouco. Um instante de silêncio, convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e com muita humildade vamos meditar essa palavra que o Senhor nos propõe, nos dirige no dia de hoje. Peçamos a graça de que a nossa vida
seja como a vida de São João. Aponte o Cordeiro. As nossas ações, se elas são ações tomadas de acordo com a vontade de Deus, elas apontam para Deus, elas dão frutos bons. Mas se as nossas ações são tomadas de acordo com a nossa própria vontade, são ruins. Nós damos frutos azedos, podres. Deus não quer isso de nós. Nem nós queremos oferecer isso para Ele. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, Senhor. Amém.